Irmãos, esta notícia que eu vou te mostrar talvez deixe você em pânico, assustado, com medo, eu acho engraçado, fique revoltado. Algum sentimento vai surgir, brotar dentro de você agora. Mas não pula o vídeo não, porque tem uma aplicação bíblica aqui. Tem uma aplicação da palavra de Deus. E o que eu vou falar depois da notícia, isso sim é o que tem importância. Isso sim é o que de fato tem muita importância. Tá bom? Vamos combinar assim? Tenho certeza que você vai ser muito edificado com o que eu vou falar depois dessa notícia. Então a notícia é: homem ressuscita no próprio velório e deixa toda a família em pânico. Isso aconteceu de fato na Argentina, mas vamos entender o que aconteceu aqui. A notícia diz no jornal, até separei aqui para ler para você. Olha, no último final de semana, um homem de 22 anos, que estava sem a sua identidade revelada até então, provocou uma confusão no próprio velório após aparecer vivo, enquanto seu corpo supostamente estava em um caixão. Olha que loucura. O caso aconteceu na cidade de Córdoba. Córdoba é na Argentina. Córdoba, na Argentina. E repercutiu internacionalmente. Então, o que aconteceu? O homem entrou na casa dizendo assim: estou vivo. Eu estou vivo, gente. Pelo amor de Deus, eu estou vivo. Ah, meu Deus do céu. Teria dito isso interrompendo a cerimônia do seu sepultamento. Conforme foi divulgado pelos veículos locais, a família acreditava que ele teria sofrido um atropelamento de um caminhão de cana. Que loucura. Meu Deus do céu, no dia 18 de setembro, em Tucumã, na Argentina. Sua mãe teria se apresentado à delegacia e reconhecido o corpo, afirmando ser a mãe da vítima. De acordo com as notícias da imprensa local argentina, a mulher identificou o corpo pelas roupas e por algumas características físicas. Diante disso, as autoridades liberaram os restos mortais para a família, que organizou o velório. Olha que loucura, gente. Organizou o velório. Isso porque ele teria passado alguns dias bebendo, por isso que eu disse que poderia gerar em você uma revolta. Bebendo, ele estava enchendo a cara, enchendo a lata, né? E desapareceu por alguns dias. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí o que aconteceu? Ele entrou, quando ele ficou sabendo que estava sendo velado o corpo dele, ele entrou na casa e disse: eu estou vivo. Depois disso ele foi à delegacia para prestar esclarecimento e o corpo que estava sendo velado voltou para o necrotério. Que loucura, gente. E o resto da matéria diz que todo mundo ficou apavorado, com medo e aliviado, porque todos acreditavam que aquele corpo estava no caixão, provavelmente o caixão estava velado, né? Porque a matéria diz que era restos mortais. Apavorado, né? Porque as pessoas, quando o assunto é algo sobrenatural, assim, coisa da morte, gera pânico. As pessoas acreditam, muita gente acredita que as pessoas quando morrem, elas voltam de madrugada para fazer cobrança, para vigiar a nora, a sogra, a esposa, visitar o marido, puxar o pé. Lá no Nordeste, por exemplo, muita gente acredita nessas coisas ainda. Que a alma da pessoa aparece para puxar o pé, para fazer cobrança, para trazer recado do além, né? Então essas coisas que envolvem o sobrenatural deixam as pessoas em pânico. E aqui diz que as pessoas ficaram em pânico, mas ao mesmo tempo aliviado. Então o cara foi à delegacia e disse: gente, foi um equívoco, eu estava enchendo a cara, eu estava bebendo. E minha mãe achou que eu tinha sido atropelado por um caminhão de cana e estava fazendo meu velório. Agora vamos para a aplicação aqui, porque a palavra tem resposta para a ressurreição. E isso é o que importa para você. Isso é o que importa para nós, a ressurreição. Na Bíblia existem vários relatos de ressurreição. Uma delas, uma das mais conhecidas, é do Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, as suas duas irmãs, Marta e Maria, também eram amigas de Jesus. Jesus esteve na casa de Lázaro, depois ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele demorou um pouco em outra região e quando eles chegaram na região
da cidade de Lázaro. Na cidade de Lázaro ele tinha morrido. E a irmã dele, a Marta, disse: Senhor, deixa quieto. Já é de 3 dias, o corpo dele já está cheirando mal. E Jesus disse assim: Marta, eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então Jesus disse: tire a pedra. E disse: Lázaro, sai para fora. E ele ressuscitou e saiu para fora. Então, na nossa vida, irmãos, Deus só quer que você e eu tiremos a pedra de algumas limitações, dificuldades, desafios da vida. A palavra de Deus diz que você e eu, de Deus, somos cooperadores. Existem muitas pessoas, e eu como evangelista passo muito por isso, muitas pessoas que dizem assim: se Deus existe, é bom, me ama, por que é que eu estou passando por tudo isso? E eu sempre trago relatos bíblicos, textos bíblicos, mas levando a pessoa a pensar também. O Senhor Jesus muitas vezes respondia uma pergunta com outra pergunta, para que a pessoa se localizasse a sua situação e entendesse que Deus não estava contra ela, e sim a favor dela. Muitas vezes eu pergunto: o que é que você pode fazer para cooperar com Deus, para você sair dessa situação? Porque se de Deus nós somos cooperadores, Deus quer fazer algo por nós e em nós, mas tem que haver uma cooperação nossa. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, pela convicção na palavra de Deus, que o Deus que não pode mentir, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Deus prometeu, mas eu coopero com Ele, eu ajudo Deus a me ajudar. Isso é muito importante, irmãos, nós não esquecermos disso, porque Deus não está contra nós. Deus está do nosso lado, Deus é o nosso Pai. Mas nós cremos na sua palavra, na sua fidelidade, e a gente fica atento, se enchendo da palavra, confessando seu nome poderoso, confessando Jesus como Senhor e Salvador, falando dele para as pessoas. E na nossa vida pessoal a gente fica sensível à sua voz, aquela voz no nosso espírito, para nós sabermos quando é que Deus nos dá um comando para que nós cooperamos com a sua palavra e a gente prove o melhor de Deus. Deus quer o nosso bem. Mas ainda falando de vida eterna e de ressurreição, Lázaro ressuscitou. O filho da viúva de Naim também ressuscitou. E mortos no dia da ressurreição do Senhor Jesus também ressuscitaram. Diz que eles foram vistos na cidade, mostrando Deus com isso, mostrando que no último dia também haverá uma ressurreição. Porque depois da ressurreição do Senhor Jesus, pessoas ressuscitaram, sem ninguém orar. Eles ressuscitaram e saíram dos túmulos e foram vistos na cidade. Já pensou essa cena? Imagina você aqui, no caso eu moro em São Paulo, você mora em outra região talvez, ou em São Paulo. Aí você passa na frente do cemitério e está saindo seu sobrinho, seu tio, seu avô, sua mãe, seu pai, seu vizinho que morreu. Você sairia correndo, né? Você ficaria, muito provavelmente, mais apavorado do que esse cara que apareceu no seu próprio velório na Argentina. Mas Deus mostra com isso o seu poder, mostrando que no último dia todos nós iremos ressuscitar. Amém? Está sendo edificado com essa palavra? Está aprendendo alguma coisa? Então, em Mateus capítulo 10, versículo 8, diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esta é uma ordenança do Senhor Jesus após a sua ressurreição. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês, mas eu vou deixar o Espírito Santo e a palavra e homens guiados para cuidar de vocês, para o crescimento de vocês. Mas vocês vão por todo mundo, pregando o Evangelho, a boa notícia, dizendo que Deus não está contra as pessoas, mas sim a favor delas, quer ajudá-las. E quando vocês estiverem falando, vocês estarão revestidos de poder, de unção. E com essa unção, vocês, em nome de Jesus, vocês vão curar enfermos, vocês vão purificar leprosos, vocês vão expulsar o mal da vida das pessoas, mas vocês também vão ressuscitar os mortos. Talvez você diga assim: irmão Zé, eu tenho 10, 15, 20, 3, 4 anos de cristão e eu ainda não ouvi falar que um homem de Deus aqui no Brasil ressuscitou um morto. Eu conheço alguns casos. Casos bem conhecidos, como o caso do missionário Davi Miranda. E outros casos também. Se você procurar saber, você vai descobrir, você vai ficar sabendo que em alguns lugares, homens cheios do poder de Deus têm orado e mortos têm ressuscitado.
Isso não é coisa só do primeiro século, não. Amém? Aleluia! Então essa é uma ordenança para mim e para você. E depois da ascensão do Senhor Jesus, né, veio o início da igreja e instrução para nós vivermos o melhor de Deus e uma consciência de quem nós somos hoje em Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amém? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, ou foi feito, ou novas coisas aconteceu dentro de nós. Quando você fez de Jesus seu Senhor e seu Salvador, no seu espírito você foi recriado. O seu corpo, você tem que cuidar dele, porque o corpo não se converte. O corpo é amortecido, a carne não se converte. Por isso que nós, como templo do Espírito Santo, temos que cuidar do nosso corpo. Amém? E a nossa alma, como está escrito em Romanos 12, 2, a gente tem que renovar a nossa mente, que é a nossa alma. Porque Deus, Ele cuida de nós, Ele espera que quando Ele voltar para nos buscar, o Senhor Jesus, nós estejamos bem no corpo, na alma e no espírito. E o Senhor Jesus, ainda falando em João 6,39, para nós encerrarmos aqui, Ele diz que a vontade daquele que me enviou é esta. Então, qual é a vontade de Deus para eu e para você? Que nenhum que o Senhor me deu se perca. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, o Senhor Jesus disse em outra palavra: aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E na sua caminhada cristã, Deus vai cuidar de você. Deus tem cuidado de você. Mas a boa notícia é que mesmo que nosso corpo morra, nosso espírito volta a Deus que o criou. E no último dia, Deus vai ressuscitar. Glória a Deus. Eu declaro na sua vida uma semana abençoada, essa consciência dentro do seu coração e uma disponibilidade para você viver a vontade de Deus, viver uma vida plena em comunhão com o Espírito Santo e crendo que Deus é bom em todo o tempo. E mesmo que você, o seu corpo venha falecer, Deus vai preservar você, porque você é um espírito. Amém? E no último dia, Deus vai te ressuscitar. Foi edificado com essa palavra? Então compartilhe o vídeo com outras pessoas também. Se você não for inscrito no canal ainda, na palavra tem respostas, se inscreva, ative o sino de notificação. Um abraço, fique com Deus, ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!